Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. (8 de dezembro de 2020), um dia que entra para a história da ciência, sem dúvida alguma, e, por que não, para a própria história da humanidade. Hoje começou a vacinação contra a Covid-19 no Reino Unido, primeiro país a distribuir vacinas contra a pandemia que se abateu sobre o mundo ao longo dos últimos meses. Bom, mas o que isso tem a ver com economia ou com uma coluna de economia? Tem tudo a ver. Afinal, quando a gente pensa na vacinação, a vacinação é capaz de restabelecer a normalidade de circulação de pessoas e, consequentemente, a normalidade no funcionamento da economia. Mesmo com a flexibilização que aconteceu em diferentes momentos, em diferentes lugares, as pessoas acabam se isolando voluntariamente. São inúmeras as pessoas no Brasil e no mundo que mantêm o isolamento, mesmo com qualquer tipo de liberalidade, com qualquer tipo de flexibilidade oferecida pelos diferentes governos. Se a gente pegar o caso da economia brasileira em particular, isso fica bastante claro. O setor industrial, por exemplo, já recuperou o patamar de produção pré-pandemia. O setor agrícola vai muito bem, obrigado, incluindo as exportações para a China, que cresceram de forma expressiva ao longo desse ano. Quem não se recuperou e não vai se recuperar tão cedo é o setor de serviços. O setor de serviços representa mais de 70% da economia brasileira. O setor de serviços representa o maior empregador da economia brasileira. O setor de serviços depende muito da circulação de pessoas. Quando a gente está falando do setor de serviços, estamos falando de bares, restaurantes, cinemas, teatros, viagens, turismo, tudo aquilo que não voltará ao normal enquanto não houver uma vacina. Enquanto você tiver o vírus circulando, não tem jeito, o setor de serviços ele não é capaz de voltar ao patamar pré-pandemia. Pois é, gente, é por isso que a vacina é tão importante. E se você quer efetivamente retomar o funcionamento da economia, o ritmo de crescimento econômico, a vacina deveria ser a sua prioridade número 1. Infelizmente, o Brasil está bastante atrasado nesse processo. Estamos falando de um Brasil que, no âmbito do governo federal, apostou em apenas uma vacina, a vacina de Oxford, a vacina da AstraZeneca, na realidade uma associação entre o laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford. Essa vacina teve alguns percalços, o que, aliás, é algo absolutamente normal, e esses percalços levaram aí ao atraso na terceira fase de desenvolvimento dessa vacina e, consequentemente, o atraso na distribuição dessa vacina para os seus futuros clientes, no caso, o próprio Brasil. Diante disso, o Brasil está para trás. O Brasil está atrás de países como o México e o Peru, que já compraram a vacina da Pfizer e que receberão brevemente vacinas da Pfizer, vacina essa que já está sendo injetada nos britânicos. Pois é, gente, se o governo brasileiro estava tão preocupado assim com a economia, por que não apostou em várias vacinas ao mesmo tempo? Por que não realizou ainda a compra de agulhas e seringas para a distribuição dessa vacina? Estamos falando de um governo que acabou em diversos momentos sugerindo que o tratamento era mais importante do que a vacina, de que um medicamento A ou de que um medicamento B poderia curar os doentes infectados, contaminados pela Covid-19. Uma aposta que se mostrou absolutamente equivocada, errada e que agora cobrará seu preço. Na medida em que os brasileiros demorarem a ser imunizados com a vacina contra a Covid-19, a economia brasileira será também retardatária no processo de recuperação.
se nós já tivéssemos um planejamento adequado, se já tivéssemos um plano de imunização desenhado, plano de imunização que não seria tão difícil para um país que tem um know-how. O Brasil sempre foi referência internacional em planos de vacinação em massa, na erradicação de uma série de doenças. O Brasil é bom nisso. O Brasil não é ruim em vacinação. O Brasil desenvolveu realmente uma expertise, uma cultura vacinal muito forte ao longo das últimas décadas. Mas, infelizmente, o Brasil está para trás. Estando para trás, o que acaba acontecendo é que a nossa economia ainda terá em 2021 impactos significativos, particularmente no setor de serviços. Gente, vamos acompanhar, mas tudo indica que o Brasil vai ser retardatário nesse processo de retomada por conta justamente de ser retardatário no processo de imunização. Se você gosta do projeto do Petit Jornal, não deixe de se tornar nosso apoiador. Acesse petitjornal.com.br e vá na aba Apoie o Petit, que tem todos os direcionamentos para você se tornar nosso apoiador no Brasil ou no exterior. Afinal, o Petit Jornal não tem nenhuma produtora por trás, o Petit Jornal não tem nenhum conglomerado por trás e é mantido exclusivamente pela ajuda de seus apoiadores. Além disso, vou colocar aqui também linkado no descritivo desse áudio o site petitcursos.com.br, onde nós temos aí uma série de cursos que têm sido oferecidos com o objetivo de aprofundar em algumas questões. Vai lá, dá uma olhada que certamente você vai encontrar alguma coisa que vá gostar. No mais, eu sou Daniel Souza e falo para o Petit Jornal. Petit Jornal. Inteligência e irreverência em doses diárias. Acesse www.petitjornal.com.br.